Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora 12h01, meio-dia e 1, para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Uma boa tarde, um excelente almoço. Quarta-feira, 6 de novembro de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito, Emanuel Fernandes e Luciano Santos. Diga, Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. Você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Luciano Santos, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma ótima quarta-feira a todos. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira sol com muitas nuvens, possibilidade de pancadas de chuva rápida e também à noite. Temperatura mínima em 19, máxima em 30 graus, com volume aguardado de 0,3 milímetros. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. Para você falar em previsão do tempo, ontem, Luciano Santos, Emanuel Fernandes e ouvintes, tivemos aqui um fenômeno natural que chamou a atenção de moradores da nossa região, hein? Vamos à nossa primeira pauta que fala sobre isso, gente. Olha, um fenômeno natural chamou a atenção de moradores da região sudoeste da Bahia nesta terça-feira 5. Vários registros foram feitos por moradores nos municípios de Dom Basílio e Livramento de Nossa Senhora, onde registram um círculo sobre o sol. Logo, as imagens tomaram conta das redes sociais. Trata-se do halo solar, um círculo, portanto, policromático que ocorre quando a luz atravessa partículas de gelo suspensas na atmosfera. Os halos se formam de 5 a 10 quilômetros na troposfera superior, causados por nuvens do tipo cirrostratos. A forma e a orientação particulares dos cristais são responsáveis para o tipo de halo observado. A luz é refletida e retratada pelos cristais de gelo e pode dividir-se em cores por causa da dispersão, semelhante ao arco-íris. Também é possível se observar na Lua. Segundo o conhecimento popular, o halo solar é um sinal de chuva. Por haver grande possibilidade de chuvas nos próximos dias nos municípios da região, logo os moradores atrelaram o aparecimento ao fato de que realmente as previsões deverão se concretizar em breve. Então tá aí, Esse fenômeno natural ontem chamou a atenção aí dos moradores, todo mundo compartilhando nas redes sociais, todo mundo fazendo seu vídeo, tirando sua foto do que o pessoal chama de círculo sobre o sol, 12h24, aliás, 12h04, que 24, estou querendo adiantar aqui. 12h04, vamos dando sequência aqui à nossa pauta. Olha, 2 homens acusados de tráfico de drogas são detidos em Tanque Novo. 2 homens foram detidos acusados de tráfico de drogas na cidade de Tanque Novo, sudoeste da Bahia, na terça-feira 5, portanto, ontem. De acordo com informações da 94ª CIPM, em rondas da cidade, a guarnição localizou o primeiro homem de 23 anos que, ao avistar a aproximação da viatura, tentou fugir do local, sendo alcançado e abordado pela guarnição. Com ele foram encontrados 42 porções de cocaína e a quantia de R$250, fruto do comércio da droga. Durante a abordagem, ele informou aos policiais onde e com quem havia adquirido os entorpecentes. De posse dessa informação, a guarnição deslocou até o local indicado e encontrou o segundo suspeito, de 25 anos, que possuía um caderno contendo a contabilidade da venda da droga, no qual, inclusive, constava o nome do primeiro abordado. Os dois foram conduzidos para a delegacia local para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Aí, o tráfico de drogas não dá trégua,
por mais que a polícia tire de circulação, eles vão continuando aí agindo, né? E tentando ganhar dinheiro fácil. Agora 12h05, 12:05. Olha, a Prefeitura de Guanabi tem contas de 2020 aprovadas com ressalvas pelo TCM. As contas de 2020 da Prefeitura de Guanabi, do então prefeito Jairo Silveira Magalhães, foram reincluídas aí na pauta do julgamento do TCM após pedido de vistas do conselheiro Nelson Pellegrino, que em sua manifestação na sessão desta terça-feira divergiu aí do voto do relator original, o agora conselheiro aposentado Fernando Vita, mudando aí o parecer prévio de rejeição para aprovação com ressalvas. Essas contas tinham sido rejeitadas pelo suposto descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal em razão da ausência de recursos em caixa para cumprir as despesas inscritas aí em restos a pagar, apresentando aí um saldo descoberto no valor de R$22.849.186,92 e devido aí à contratação direta de pessoal ou terceirização de mão de obra sem a realização aí do concurso público. Durante a análise do processo, o conselheiro Nelson Pellegrino constatou que o gestor das contas fez o parcelamento ou suspensão das dívidas com a Receita Federal, o que reduziu aí o montante para R$28.248.940,77 referente às baixas indevidas de dívidas aí a curto prazo, o que significa que o saldo no final do exercício na ordem de R$5.399.753,35 foi positivo, né? Desconfigurando aí deste modo o descumprimento do artigo 42 da LRF, né? Em relação aí à contratação direta de pessoal. O conselheiro Nelson Pellegrino apresentou aí entendimento de que, além da realidade ocorrida em 2020, em virtude do necessário enfrentamento da pandemia de Covid-19, que provocou aí diversas suspensões de atividades nos órgãos municipais, prejudicando aí em sua maioria a realização de concurso público. No entanto, apesar de fazer ressalvas, disse que o fato não deve se refletir no mérito aí das contas. Ele determinou à prefeitura que seja aí elaborado um plano de ação voltado à prestação de concurso público no município, caso a situação ainda persista, mantendo-se a devida atenção aos limites de gastos com o pessoal impostos na LRF. O voto foi acompanhado pela maioria dos conselheiros. O gestor foi multado em R$1.000 e a decisão cabe recurso. Aí, né? Então as contas lá de Guanabi sendo aprovadas aí, portanto, com ressalvas, né, de 2020. Diferente da situação em Brumado, né, Luciano? Parece que aí estão agora tentando ver as contas do gestor Eduardo Vasconcelos, que foram aprovadas com ressalvas, não foi isso? Isso, inclusive foram aprovadas com ressalvas e a comissão montada aqui na Câmara de Vereadores também estão apurando outras situações com relação às contas públicas aqui do município de Brumado. O que me chama a atenção nesse fato todo é que esses legisladores que agora se mostram, né, tão céleres em querer apurar essas contas que foram aprovadas com ressalvas, estão fazendo isso já, né, nos minutos finais, né? Eles tiveram todo um mandato para fazer essas observações e, no entanto, agora, né, no apagar das luzes, esses legisladores, eles querem agora apurar essas contas que foram aprovadas com ressalvas, contas essas que eles deveriam ter visto, né, ou apurado essas ressalvas antes, mas agora querem fazer já nos últimos minutos. É algo que realmente o que posso chamar aqui de um tapa na cara da sociedade. Quer dizer, receberam para trabalhar, né, durante todo o mandato, né? Receberam em dias, pagamento certinho, retirado do suor do contribuinte, e não fizeram o seu papel de fiscalizar sequer as contas do gestor. Mas agora, no finalzinho, querem pegar as contas de, acho que 2020, não sei se você tem quais os anos aí, Luciano? 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. Presta atenção, olha só o tanto de ano.
né? 17, 18, 19 e 20, é isso? 21 e 22. 21 e 22. Quer dizer, eles poderiam ter feito isso há muito tempo, não querem fazer agora. Então tem algo errado nisso aí, né? Que não é o bem comum, né? Não vem dizer que os legisladores de Brumado agora querem fazer isso porque estão preocupados com alguma coisa relacionada à economia de Brumado ou o bem-estar do povo brumadense. Isso aí pode colar na cabeça de qualquer um. Na minha não cola, é minha opinião, ninguém precisa concordar com ela. O papel de fiscalizar é sim uma atribuição do legislador e tem que ser feito, né, em tempo hábil, não em cima da hora, no apagar das luzes. Isso aí eu não concordo em hipótese alguma. Inclusive, eles estão aí divergindo contra a própria decisão deles. Deles mesmo. Porque se aprovaram em 2017, aprovaram em 2018, aprovaram em 2019. Aí 20, querem 2022. voltar atrás, será agora? Estão divergindo agora da decisão? Quer dizer, isso é um tapa na cara da sociedade, um desrespeito, né? Apesar de que muita gente votou aí e elegeu muitos desses aí que estão, né? Então agora estão dando o tapa na cara da sociedade. Vão mexer com contas lá que eles deveriam ter feito isso há muito tempo, mas iam pra Câmara pra quê? Pra ficar olhando um pra cara do outro e recebendo salário? Agora querem fazer o trabalho que era pra ser feito há anos atrás? Me poupe. Aí coloca a própria credibilidade em xeque, né? Já está em xeque a credibilidade de todos, certo? Está em xeque, lamentável, viu? 12h12, meio-dia e 12, Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência por conta da estiagem em Bom Jesus da Lapa e Botirama. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, IMDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na segunda-feira 4 situação de emergência por conta da estiagem em Bom Jesus da Lapa e Botirama. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. Agora as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza e residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado. Muito bem, são 12h13, 12h13. Nós hoje vamos tocar aqui um assunto muito importante e nós temos aí nos nossos estúdios em Brumado, nós temos um convidado especial e eu não sei, Luiz, você já pode começar com ele agora ou depois no próximo bloco, porque nós já podemos dar a introdução aqui da situação, né? E do assunto do qual nós vamos tratar aqui, que é de interesse de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pode iniciar. Muito bem, então vamos lá. Luciano, pode ficar à vontade para apresentar o nosso convidado para tratarmos de um assunto muito importante, onde eu já vou passar aqui, né? A situação que é relacionada à questão do álcool. Olha só, gente, consumo de álcool custa 18 bilhões por ano ao país e causa 12 mortes por hora. Esse estudo é da Fiocruz, mas eu vou trazer detalhes desse estudo da Fiocruz, mas antes vamos falar com o nosso convidado que está nos estúdios com o Luciano. Muito bem, Manuel, muito bem, Luiz, a todos os nossos ouvintes. Uma temática, uma pauta muito interessante, né? Aqui dentro do nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios auxiliares da cidade de Brumado o Manuel Gonçalves Neto e o João Carlos. O João Carlos que faz parte aí do comitê trabalhando com outros, né? O CTO, e o Manuel Gonçalves também atua aqui na coordenação dos Alcoólicos Anônimos. Inclusive o Emanuel, a gente já conhece aí de longa data, já atuando aí no AA, né? Aqui na cidade de Brumado. Vou dar aqui o boa tarde primeiramente para o Emanuel. Seja bem-vindo aqui ao nosso portal Sudoeste Notícias. Obrigado, boa tarde a todos aí do portal. É um prazer imenso, mais uma vez, encontrar aqui junto ao portal, né? Um tema muito importantíssimo, que a sociedade está precisando de informações, como lidar com o problema e o que fazer. Essa é a grande pergunta. O que fazer? Boa tarde também aí ao João Carlos. Oi, boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes da Portal.
de toda a região de Brumado também, né? Muito bem. Mais uma vez, como o Manezinho já disse, né? Tratar de um assunto de suma importância, às vezes até difícil de falar, né? Porque a sociedade pouco compreende, né? Que é a doença do alcoolismo. Muito bem, 12h15. Para a gente adiantar, Luciano, eu vou aqui dar detalhes um pouco da situação com relação à questão do álcool, onde o país está gastando 18 bilhões por ano e está causando aí mortes, né? No total de 12 mortes por hora. Bom, o que acontece? O consumo de álcool, ele causa em média 12 mortes por hora no Brasil, segundo o levantamento da Fiocruz e levantamento solicitado pela Vital Estratégias e a ACT, Promoção da Saúde. O estudo estima que o consumo de bebidas alcoólicas representa um custo para o Brasil da ordem de 18 bilhões e 800 milhões por ano. No acumulado de 2023, né, o consumo de álcool esteve associado a 150 mil mortes, conforme os dados da Fiocruz. Desse total, 86% são homens. As principais causas são doenças cardiovasculares, acidentes e também a questão da violência. Essa reportagem do site Isto é Dinheiro, com as informações da Fiocruz. Dentre as mulheres, mais de 60% dos registros fatais estão relacionados a doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer. Isso por conta, né, de ingerir o álcool. O levantamento usou como base estimativas de mortes atribuíveis ao álcool feitas pela Organização Mundial de Saúde e levou em consideração para o cálculo de custo um total de 104 mil mortes em 2019 no Brasil, que se traduz em uma média de 12 óbitos por hora. Abre aspas. Podemos concluir com o estudo que o consumo de álcool no Brasil tem impactado significativamente, né, na saúde e no bem-estar da população e, consequentemente, custa muito caro aos cofres públicos. Nesse cenário, fica claro a necessidade de adoção de medidas como o imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas. Fecha aspas, afirma Pedro de Paula, diretor executivo da Vital Estratégias. Abre aspas. Essa é uma das ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para reduzir o consumo de álcool e, consequentemente, seu impacto negativo. Com a redução do consumo, podemos salvar vidas e reduzir os impactos sociais do álcool, poupando bilhões de reais todos os anos, fecha aspas, acrescentou Eduardo Nilson, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E responsável também pelo estudo, né? Ele explica que a disparidade de gênero nos números do estudo está atrelada ao fato de que homens tendem a ir menos ao médico, abre aspas. Outra razão se refere ao fato de que as mulheres procuram mais o serviço de saúde e realizam o autocuidado com exames de rotina. Isso faz com que sejam tratadas antes que as complicações mais graves de saúde aconteçam. Abre aspas. Quando os homens procuram o serviço de saúde, possivelmente já estão com a saúde muito mais comprometida, e o que acarreta mais hospitalizações, ou seja, eles vão ficar mais tempo hospitalizados. Em relação à faixa etária, a incidência maior de atendimento ambulatorial ocorre nas pessoas de 40 e 60 anos. A Fiocruz aponta que em 2019 o consumo de bebidas alcoólicas custou ao Brasil 18 bilhões e 800 milhões entre custos diretos e indiretos. Do total estimado a cada ano, mais de 1 bilhão se referem aí, portanto, a custos federais diretos com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? E esses custos indiretos, por sua vez, somam mais de 17 bilhões e incluem as perdas de produtividade pela mortalidade prematura, licenças, aposentadorias precoces decorrentes de doenças associadas ao consumo de álcool, perda de dias do trabalho por internação hospitalar e licença médica previdenciárias. Dentre os custos indiretos, o gasto previdenciário fica na casa dos mais de 47 milhões, ao passo que a mortalidade prematura é o maior fator, sendo responsável por 17 bilhões. O absteísmo representa um custo de 644 milhões
por sua vez. Embora atualmente os maiores custos decorrentes do consumo de álcool sejam relacionados aos homens. A Vigitel, que também está na pesquisa, mostra que entre 2006 e 2023 a ocorrência de episódios de consumo abusivo do álcool, ou seja, 4 ou mais drinks em uma mesma ocasião, quase dobrou entre mulheres. A tendência do aumento de consumo entre elas também é comprovada pela PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, de 2019, que aponta que 60% dos adolescentes do sexo masculino já tinham experimentado álcool antes dos 17 anos e 67% das meninas já tinham tido esse mesmo comportamento no mesmo período. Esse é o cenário que o país se depara com relação à bebida alcoólica, tanto afetando homens, na sua maior parte, né? Os homens, mulheres, né? Crianças e adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Temos aí uma situação que precisa ser observada com carinho e não por acaso a Fiocruz com outros órgãos como a Vital Estratégias e a ACT fizeram essa pesquisa porque já acendeu aí a luz vermelha na questão do consumo do álcool. Luciano, o Luiz vai nos dar aqui a questão do tempo, né? E ele deve ter alguma pergunta lá. Isso, o convidado responde a gente. Isso. Especiais. Eu quero cumprimentar aí o Manuel, né? Tem um tempão que eu vi o Manuel, tive prazer também, a honra de ter entrevistado ele em Brumado várias vezes e aqui também em Livramento, em outra emissora, e agora aqui na Portal, para nós falarmos desse assunto de extrema importância. E é o nosso amigo João, né? O nosso amigo João também, uma boa tarde. E aí estão diante dos senhores, né? A situação, o retrato, né? De uma forma visceral, o que o álcool está fazendo com a população brasileira. Tá aí, Manuel, você ouviu o Emanuel também, né? Fernandes, sobre essa situação no Brasil hoje, e isso também se refletindo aqui no interior, não diferente, né? O que o senhor traz aí, uma projeção sobre toda essa situação hoje no país? Realmente, eu vou falar mais de Brumado, porque a gente está convivendo aqui, porque o que a gente vê aqui é o espelho da sociedade brasileira, né? E o alcoolismo, ele é considerado como uma doença incurável, progressiva e com determinação fatal, né? E não é de hoje que se luta aí com essa causa dessa doença, procurando lugares para tratamento. A gente tem pouquíssimas chances de se tratar, porque nós não temos aí nenhum consultório, não temos uma clínica de internação, uma clínica de recuperação, não temos nada, né? Nós temos aqui hoje funcionando em Brumado os alcoólicos anônimos, aqui na Guilherme Dias 205, e temos também lá na Vila Presidente Vargas, porque os 9 sempre foi conhecido também como uma vila realmente cheia de problemas com o álcool, né? E nós estamos lá nos 9 também há muito tempo, já há mais de ano, né? E eu vou contar para você, chegou um só, com mais de um ano, chegou uma pessoa só no grupo até hoje. Todas as quinta-feiras nós abrimos o grupo lá, às 19h30 até as 21h, a esperança que entra pela porta alguém precisando, mas sai difícil. Aqui também em Brumado, na Guilherme Dias, onde é o sindicato dos mineradores, nós estamos aí segunda e quinta aqui em Brumado, e a luta nossa eu trabalho numa área muito povoada, chama Mercado Municipal. Você vê realmente a realidade das coisas, como que é, e que você não encontra uma saída, porque muitas vezes a pessoa não tem mais habilidade, não tem como sair, ele não quer mais sair, para ele ali é o fim, sabe? A mentalidade dele está voltada para o álcool, ele chega de manhã tremendo, tem que tomar uma para poder parar. Não existe assim uma política de saúde que trabalha isso, essas causas. As pessoas dormem no mercado, não, demora que lá dentro não fica ninguém, mas ele sai, dorme na rua, acorda outro dia cedo, volta lá para dentro de novo. Então eu fico olhando para aquela situação, eu procuro algum deles. Você quer ajuda? Não, moço, para mim não tem mais jeito.
Mas qual é a ajuda que você me dá? Seria levar a um grupo de AA. Mas acontece que o grupo de AA funciona, vamos supor, das 19 às 21 horas. São lá 2 horas. E as outras 22, faz o quê? É preciso ter alguma coisa. Nós tínhamos aqui uma clínica de recuperação aí no Campo Seco, ajudou muita gente, mas com o falecimento do coordenador, o Elielso, fez um trabalho excelente, que Deus o tenha no lugar. Mas parou, acabou, voltou tudo a estaca zero, cara. Algumas pessoas que procuraram o AA ainda estão ainda, graças a Deus, junto com a gente. Mas 80% daquelas pessoas que saíram da clínica não voltaram ao alcoolismo. Né? O alcoolismo hoje é uma tragédia na rua, no trânsito, as brigas, os problemas familiares. Quer dizer, e você se acha assim uma formiguinha no meio de tanto transtorno. É como uma formiguinha enfrentar uma enxurrada aí no dia de chuva. Ela pode de um lado, o outro não tem por onde correr. A quem pedir ajuda, não sei se Deus amantíssimo. Nós vivemos isso. Eu vi essa reportagem aí também, mas eu falo aqui de Brumado, que é a cidade onde eu vivo. Eu cheguei em Alcoólicos Anônimos já há 41 anos atrás, cara. E nunca me afastei nesse mesmo objetivo. Vamos daqui, pauta ali, para aí. Aí chegamos aqui em Brumado com esse grupo aqui, estamos aí lá, a luta. Todas segundas e quintas, nas quinta-feiras eu vou para a Vila Presidente, mas o João Carlos continua aqui, segundas e quintas aqui em Brumado, para ver se ajuda, facilitar, porque a pessoa fala, eu moro lá nos 9, não tem como vir. Nós levamos um grupo para os 9, e cadê que as pessoas não parecem? A família não, não, deixa para lá, ele não quer nada. Então, há um desinteresse muito grande também dos familiares nessa situação. E também, se você pegar uma pessoa que está tremendo, ele precisa de quê? De uma glicose, precisa de uma coisa, e aí? Vai aonde? Porque já aconteceu muitos casos, às vezes, lá no mercado municipal, a pessoa caído lá, e eu ligar pro SAMU, qual é o problema dele? Cachaça, então não adianta não, que ele chega aqui e nem fica. Você está entendendo a dificuldade que nós temos no dia a dia? Nós passamos isso aí, amigo. Quando você me falou ontem à noite, me deu uma alegria grande, porque eu tinha certeza absoluta que juntos poderemos transmitir uma mensagem de esperança a esses familiares, a esses cidadãos que estão precisando, que é homem e mulher. Esse dia deu uma briga lá perto da feira lá, o cara levou até facada. Ontem ele estava lá bebendo de novo, o próprio que levou a facada estava ontem. E eu fico pensando, meu Deus, até quando? Até quando? É preciso que tenha uma mão santa que nos ajuda a ter um caminho para essas pessoas. O AA vai continuar fazendo o trabalhinho dele. Você quer beber, o problema é seu. Quer parar de beber, o problema é nosso. Por quê? Porque se ele não quiser parar, meu amigo, não tem nada que se faça. Agora, é preciso ter também uma estrutura para poder ajudá-lo, para que ele ajude a pelo menos a caminhar, para pelo menos sentir o desejo de alegria de viver. Porque bebe, chuva, dorme, acorda, bebe, vira uma rotina na vida dele, vira assim, um ciclo virtuoso. E aí ele não ganha, não tem mais jeito não, a família abandona, a sociedade abandona. Aí quando acontece um óbito, coitadinho, que uma mulher muito boa, que a família é excelente, poxa, faltou ajuda de quem? Minha, sua, dele. Então é isso que nós temos que preocupar. Como fazer uma política, eu já não falo no Brasil que é grande, mas aqui em Brumado eu tinha vontade de ver alguma coisa funcionando em prol do ser humano, que homens e mulheres realmente estão passando, sofrendo, muita dor. Você acordar de manhã, não ter o que comer, não ter o que beber, não ter emprego, não tem nada, é sofrimento mesmo. Nós vamos trazer aqui agora a fala do senhor João Carlos, né? O senhor João Carlos, ele que faz parte aí do comitê Trabalhando com os Outros. Explica pra gente como é que funciona aí o CTO, seu João. Oi, Luciano, boa tarde mais uma vez. Veja bem, CTO é uma comissão que a gente monta internamente em Alcoólicos Anônimos, justamente para diminuir essa distância entre Alcoólicos Anônimos, né, e a comunidade que pode ajudar essas pessoas que têm um alcoolismo, né, como esse trabalho que a gente está fazendo hoje com vocês aqui na rádio. A gente usa esse mesmo esquema para falar na justiça, na saúde, com outras pessoas da área da religião, para que essas pessoas também possam fazer parte, né, desse caminho para poder ajudar essas pessoas que têm esse sincero desejo de parar de beber. Porque a própria Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença até então incurável, né? Também é uma doença progressiva, de determinação fatal e que pode levar essa pessoa à loucura
ou uma morte prematura. Hoje a gente considera essa doença como uma doença da família, né? Que apesar de toda a força de vontade do indivíduo, muitas vezes em querer parar de beber, por ele ser doente, não só fisicamente, mas também mental e espiritualmente, essa própria doença mental tira ele essa possibilidade de enxergar ele como um doente. Então, a doença do alcoolismo, ela não é só de ordem física, ela é também mental e espiritual, porque outros tipos de doenças da ordem física, quando a pessoa está com a mente mais ou menos sã ou equilibrada, ele mesmo toma essa decisão de procurar uma ajuda profissional, né? E seguir aquelas orientações que lhe foram passadas ali, como regime, uso de medicação, descanso, educação física, né? Entre outras coisas. Já na doença do alcoolismo é um pouco mais complicado por conta das faculdades mentais que são afetadas. Como acontece com a maioria, como aconteceu comigo quando eu estava no fundo do poço mesmo, eu tinha aquele desejo muito grande de parar de beber. A vontade era muito grande porque eu via que o alcoolismo estava me destruindo. Mas só que naqueles momentos que eu estava triste, nos momentos que eu estava trêmulo, sem apetite, sem coragem para conversar, depois que eu ingeria algumas doses, mesmo que pequenas, aquela bebida alcoólica me dava ânimo, eu parava de tremer, eu tinha apetite, eu tinha coragem para caminhar, tinha coragem para conversar com as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu tinha aquele desejo, aquela vontade forte de parar de beber, porque eu sabia que o alcoolismo, o álcool estava me destruindo, batia aquele medo de parar de beber e não acertar mais viver. Por quê? Eu já estava numa situação onde tudo e todos envolvia bebida alcoólica, então eu tinha um medo muito grande de sair daquele mundo para viver num mundo completamente diferente, sem o uso da bebida alcoólica, né? Porque apesar de eu estar doente fisicamente, reconhecer que fisicamente eu não estava aguentando, mas minha mente não me dava essa possibilidade de viver de uma maneira diferente. Então foi aí que eu conheci o programa de Alcoólicos Anônimos, porque só ressalvando, o programa de Alcoólicos Anônimos, ele não é para fazer o indivíduo, a pessoa parar de beber, mas sim ajudar a pessoa a viver sem o uso da bebida alcoólica. Porque o trabalho de Alcoólicos Anônimos de recuperação, nós costumamos dizer em recuperação, porque nós sabemos que a doença é incurável e enquanto vida eu tiver, eu vou manter essa doença aí dentro de mim. Então eu vou estar eternamente em recuperação. Após 10, 20, 30, 50, 60 ou 100 anos de abstinência, a doença ainda está aí. Então qualquer época que eu cair na tentação de ingerir uma dose de bebida alcoólica, por menor que seja, ela vai fazer o mesmo efeito que ela fazia lá atrás, porque ela faz um efeito completamente diferente no organismo de um alcoólatra, porque a pessoa que aparentemente tem aquela condição de bebedor social, como a gente costuma dizer, quando ele está com aquele desejo de ingerir uma dose de bebida alcoólica, ele toma 1, 2 doses, matou o desejo e consegue parar. Mas no alcoólico, na pessoa que tem a doença do alcoolismo, acontece justamente um efeito contrário. Quando a pessoa ingere a dose de bebida alcoólica, ao invés de matar aquele desejo, desencadeia uma vontade absurda na sua mente de tomar a segunda, tomar a terceira, a quinta, e ele vai tomar 1000 doses e não vai conseguir parar. Porque a doença do alcoolismo propriamente dita está em você perder o domínio sobre sua vida. Depois que você passa essa linha do bebedor social para o bebedor problema, jamais você considera ou consegue essa possibilidade de voltar um dia a voltar a beber normalmente ou socialmente, né? Então hoje também nós consideramos a doença do alcoolismo como a doença da família, porque conforme foi dito aí no relatório do Manuel Fernandes, é até assustador a gente ouvir um número tão alto de mortes provocadas pelo alcoolismo. Mas isso porque não estão inseridos aí, com certeza, os problemas familiares decorrentes da doença do alcoolismo. Porque a gente considera a doença do alcoolismo como a doença da família, porque quem adoece não só é a pessoa que está ingerindo bebida alcoólica. Ali junto daquela pessoa, aqueles entes queridos, pai, mãe, filho,
né? Outros parentes do seu convívio, colega de trabalho, acabam adoecendo também. Quantas vezes o alcoólatra sai de manhã cedo para fazer uma determinada coisa, né? E os seus pais, os responsáveis, ficam ali com almoço, janta, esperando que aquela pessoa chegue, né? E às vezes nem chega, e quando chega não sabe em que situação essa pessoa vai chegar. Então esses entes queridos acabam de uma maneira ou de outra psicologicamente adoecendo também, porque ficam como se tivesse de pé e mãos atadas, né? Tenta fazer alguma coisa, dá o conselho de manhã, a pessoa chora, promete que não vai beber, e realmente essas promessas, né, ela de um jeito ou do outro, elas são sinceras. Eu, pelo menos, fazia essa promessa, era do fundo do coração, porém, maior e mais forte do que essas promessas era a minha compulsão pela bebida, que em poucos instantes aquela compulsão fazia eu acreditar que uma só dose de bebida alcoólica ia me deixar completamente equilibrado e não ia me tirar de maneira nenhuma do meu controle, até que ela afetou a minha parte espiritual e mental, que é justamente a parte mais grave, porque a pessoa não acredita mais em nada. Eu já não acreditava mais em mim, e somente ali, depois de uma internação, que eu fui ver que o álcool, apesar de me dar muitos momentos alegres, muitos momentos de alegria, de força, até mesmo beleza e riqueza, era o mesmo álcool que em um dia me dava, no outro tirava tudo e mais alguma coisa. Ele só faltou me tirar mesmo a minha própria vida. Então eu tive essa felicidade de conhecer Alcoólicos Anônimos e principalmente de gostar do programa de Alcoólicos Anônimos e fazer parte e praticar esses princípios em todos os dias de minha vida, né? Todas as minhas atividades, porque o programa de Alcoólicos Anônimos, hoje a gente estende ele a todos os familiares também, porque hoje já tem outros grupos aí exclusivamente para familiares, né? Porque o Alcoólicos Anônimos em si, ele é para o alcoólatra, a pessoa que faz a ingestão da bebida alcoólica e que quer parar de beber e voltar a viver de uma maneira diferente. Mas hoje nós já, paralelamente com Alcoólicos Anônimos, já criamos também o Al-Anon, que é para amigos e familiares de alcoólicos, que são aquelas pessoas, esposas, mãe, amigo, que vão ali também se recuperar, porque são pessoas que, dado ao uso abusivo de bebida alcoólica de seus entes queridos, essas pessoas também estão doentes. Então esses grupos de terapia, como a gente costuma chamar, também ajuda muito essas pessoas. Também hoje nós já temos também o Alatim, que são para filhos e adolescentes de pessoas alcoólicas, né? Até mesmo para evitar esse sofrimento desses filhos de alcoólicas, e também ajudar essa pessoa a enxergar a vida de uma maneira diferente, evitando que esses adolescentes também entrem nesse campo do uso da bebida alcoólica. Porque infelizmente hoje a nossa sociedade, né, ela impõe isso, que desde o meu nascer até a hora de morrer, tudo tem que ser comemorado com bebida alcoólica. Desde quando a criança nasce, vai se comemorar ali com temperada, faz aniversário, tem que ter bebida alcoólica. Hoje já as entidades esportivas só comemoram as vitórias estourando champanhe, entre outras coisas. Então é muito difícil, né, para a comunidade, também para Alcoólicos Anônimos sozinho, conseguir tirar um número grande dessas pessoas, porque ao mesmo tempo que Alcoólicos Anônimos e muitas outras instituições, né, ajudam essas pessoas, nós sabemos que tem muitos outros que empurram para dentro do buraco. Como foi dito aqui, existia uma única clínica de recuperação nesse intuito de ajudar as pessoas aqui no nosso município e que foi fechada. Agora, se comparada com essa uma clínica, vê quantos botecos existem aqui na nossa região fazendo justamente o contrário, né? Então hoje a gente estende esse trabalho junto com outras entidades religiosas, né, que são pessoas também que têm uma certa influência, de uma certa forma, mental, espiritual, para essas pessoas, para que pelo menos essas pessoas façam eles terem conhecimento de que eles podem ter ou conhecer alguém que tem a doença do alcoolismo, né? E nosso trabalho, não só dentro de Alcoólicos Anônimos, mas como você me citou aí, esse trabalho do CTO é justamente esse, de fazermos
chegar aos ouvidos dessas pessoas que têm problema ou conhece alguém que tem problema, que existe uma saída entre aspas. Nós queremos deixar bem claro que Alcoólicos Anônimos não é a única nem a melhor. Foi a única que funcionou para mim, mas nós temos conhecimento de que existem outras organizações, outras instituições que ajudaram e continuam ajudando essas pessoas que têm um sincero desejo de abandonar a bebida. Mas como já foi dito aqui também, para que isso funcione, é preciso que a pessoa tenha esse desejo de parar de beber, e que sozinho é difícil. Por isso que a gente estende esses trabalhos a seus familiares, porque se seus familiares fizerem esse acompanhamento, dando esse apoio, levando a uma clínica, a um hospital, a próprios Alcoólicos Anônimos, fica muito mais fácil para essa pessoa. Porque sozinho, como eu disse, é difícil, porque apesar dessa vontade que o indivíduo possa ter de querer parar de beber, a sua mente é uma mente doente, não faz ele acreditar que é um doente, porque a sua mente está completamente abalada pelo alcoolismo. Então muitas pessoas precisam de uma ajuda de fora. 12h51, nós estamos ouvindo aqui o Emanuel Gonçalves e também o senhor João Carlos. Emanuel e Luiz. 12h50, 12h50, o tema é muito importante. Eu nasci em 1966 e nós temos conhecimento de que em 1967, olha só, senhores entenderem, 1967 a Organização Mundial de Saúde já considerava o alcoolismo uma doença e ela já recomendava que as autoridades pudessem encarar esse assunto como uma questão de saúde pública, e pelo visto isso não foi feito. Eu quero trazer aqui um detalhe importante, né, sobre a questão do álcool, mas antes antes de eu falar sobre essa questão aqui, eu queria deixar aqui algo que foi dito pelo Dr. Sérgio Nicastri, que é do Albert Einstein, um psiquiatra. Ele disse o seguinte, que apenas nos últimos 30 anos a dependência passou a ser vista como uma doença, né? Então, no caso de 1967 para cá, ou seja, com sintomas e sinais bem definidos. Então, não tem como você dizer, não sei, fulano não tá bebendo porque digamos assim, socialmente, ou coisa que o valha, né? Ele diz o seguinte, olha, é uma condição patológica que tira a liberdade do indivíduo de optar pelo consumo ou não da bebida alcoólica. Essa é uma explicação do psiquiatra do Albert Einstein, o Dr. Sérgio Nicastri. Porém, algo aqui que me chamou a atenção, né? É um relato do estudo feito, né, por esse especialista, o seguinte: o álcool é uma droga como a heroína, a cocaína, o crack e outras. Por quê? Porque ela vicia e altera o estado mental da pessoa que o utiliza. Ou seja, o alcoólatra ou o alcoolista, como queiram chamar, também tem grande dificuldade de parar de beber, como não consegue abandonar a bebida. Ele apresenta aí muitas vezes uma deteriorização na saúde, na família, no trabalho, no circuito de amizades. E vale dizer que o alcoolismo é apenas uma das doenças causadas pelo álcool. Presta atenção, o alcoolismo é uma das doenças causadas pelo álcool e destrói família, destrói círculo de amizade e por aí vai. Mas também ela pode, né, desenvolver dependências e ter uma série de outros problemas de saúde, como por exemplo a cirrose, que tem ceifado muitas vidas. Uma pesquisa, ela foi realizada isso em 2006. Olha só, 2006. Nós estamos agora em 2024. E essa pesquisa, ela chegou a comparar a propaganda na televisão brasileira sobre o consumo de bebida alcoólica com a propaganda sobre o consumo de bebida não alcoólica. Ou seja, falava-se da bebida alcoólica durante toda uma grade de programação, né, nos horários de programa de televisão, como também falava do produto que não tinha álcool, como se fosse a mesma coisa, não sabendo que a situação era bem complicada. Mas eu queria só, agradecendo aos nossos convidados aí no Estúdio Brumado, eu gostaria de
Sempre quando eu falo com o nosso amigo Manuel Gonçalves, eu gosto de sempre perguntar para ele sobre essa questão, que muitos agora podem estar questionando. Estão falando sobre álcool lá no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, mas eu bebo socialmente. Meu querido Manuel Gonçalves, como é que fica essa situação? Não, realmente existe, né? Existe o bebedor social, o habitual, aquela pessoa que tem um hábito de beber, né? E existe o bebedor exagerado, a gente tem conhecimento disso, né? Porque o alcoolismo é tipo assim, comparado até como a diabetes, né? Não é que você não pode comer doce nem acabar com o doce do mundo, né? E você sabe que a diabetes tem causado um transtorno, né? A muita gente, mas fazendo o tratamento, tomando seu medicamento, se preciso for tomar sua insulina, você vai vivendo, né? Vai vivendo. Então o alcoolismo também tem essa faixa aí, o bebedor social, bebedor ocasional, habitual. Quer dizer, tem pessoas que só bebem São João e Natal, depois para lá não bebe mais, não é verdade? Outros tem a oportunidade de beber na hora do almoço, na hora da janta, aquele aperitivo, é diferente, na hora de tomar banho. Agora, o cara para tomar banho igual eu, você vai tomar 8 cachaça e depois não tomava banho? Bebia 10 pingas para poder almoçar e não conseguia almoçar? Realmente é o descontrole que existe realmente entre as pessoas, não é? Então a gente está consciente disso, que quem tem um problema é só evitar o primeiro gole. Eu tenho vontade de ver muita coisa acontecer aqui na minha querida Brumado, meu Brumadinho de Açúcar, né? Muita coisa de boa, eu espero que aconteça. A esperança minha nunca acabou de um dia ter um local para ajudar essas pessoas, ajudar seus familiares, ele conhecer a vida como ela é. A vida é excelente, amigo, a vida é boa. Agora tem gente que realmente não tem nem culpa dele, porque ele não depende mais, ele perdeu o domínio sobre a vida, meu irmão. Perder o domínio sobre a vida é deixar de viver. E é isso que a gente luta para mostrar às pessoas. Existe uma saída. Para todos os problemas, existe uma solução. Basta a pessoa querer e procurar resolver esse problema. Agora, quando o cara não quer, amigo, aí fica difícil. Eu sinto muito, mas é difícil. Eu fico olhando as pessoas, vamos, rapaz, não. Eu não vou não, eu não preciso disso não, tá bom, quem precisa sou eu, graças a Deus, 41 anos nessa caminhada de felicidade com minha família, os meus netos, só alegria, entendeu? Agora, eu não meço distância, pode ser a hora que for, pode ser o dia que for. Olha, Manuel, querem falar um pouco sobre esse programa, sobre esse trabalho, eu estou sempre à disposição. Por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de um dia parar de beber para poder transmitir a mensagem ao meu irmão ou irmã que está sofrendo. E isso eu vou continuar até o fim da vida. Abração, meu querido. Ok, Manuel, é sempre um prazer. Nós não estamos nos despedindo ainda não, só quero deixar um detalhe aqui. Olha, gente, tem que ter tantos os fatores que devem ser observados, né? Sobre essa questão de levar a pessoa ao alcoolismo, a ansiedade, a angústia, a insegurança também deixa as pessoas mais vulneráveis à bebida. Além disso, condições culturais também. O fácil acesso ao álcool e os valores que cercam esse consumo também influenciam na dependência. Então, beber é sempre um risco. Se puder evitar, faça isso, tá? Para que você não se torne uma pessoa doente por conta desse vício. Luciano, segue com você. Luiz, você tem alguma pergunta, Luiz? Gostaria de agradecer os nossos entrevistados. Ele comentou aí, né, no início do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que acho que durante os trabalhos realizados lá na Presidente Vargas, né, lá nos 9, só apareceu no caso aí, uma única pessoa, né, Luciano? Eu gostaria de que ele comentasse a respeito do seguinte: nitidamente dá para ver que essa é uma condição que às vezes a pessoa não apareceu uma pessoa porque não temos pessoas com problemas alcoólicos, mas sim certamente por causa da vergonha, por causa do apoio e também do preconceito da sociedade. Essa é outra barreira também que precisa ser quebrada, né? Concordo plenamente, amigo. Agora, as pessoas podem ter vergonha de chegar a ter uma sala de ar, mas não tem vergonha de secar frango na rua? Não tem vergonha de cair numa calçada? Realmente, então, fica difícil de entender.
a família pelo menos procurasse lá, olha gente, eu tenho um problema em casa, o que podemos fazer, vamos trocar ideia. Nós estamos lá na Associação dos Moradores da Vila Presidente Vargas, um local excelente, aconchegante. O pessoal da diretoria da Associação do Vila Presidente Vargas merece um grande abraço, que eles abraçaram essa causa, sabe? E nós estamos lá por amor. Eu também gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, a respeito aí do trabalho que tem sido realizado quanto ao espaço público, né? O auxílio também, o município tem ajudado de alguma forma nessa questão? Olha, sempre ajudou, né? Agora não, porque nós já estava na SEMES, mas fui fazer uma reforma lá na escola, que hoje passou a Sheila Barreto, então nós fomos para lá o sindicato hoje tem dado uma ajuda imensa nós lá, com a sala excelente, aconchegante, a diretoria do sindicato, a gente sempre agradece eles, porque nunca nos cobrou nada, apenas nos ajudou a fazer isso daí. Tá? E agora vai ter novas ações aí, né? Nova mudança. Gostaríamos de contar com o apoio dessas pessoas, autoridades aí, para que esse trabalho continue com muito amor e gratidão. Emanuel e Luiz, nós vamos trazer aqui mais um questionamento do senhor Manuel Patinhas, com relação ao grupo AA, né? Nós temos aqui Brumado e temos aqui diversas regiões. O senhor falou que até Livramento agora parece que. Não, sempre teve, há 19 anos, senhor. 31 vai fazer agora. 31 anos, né? 31 anos. Rio de Conta, Capão da Volta, que era antigamente, esse grupo era na Barra da Estiva, inclusive nós aqui de Brumado fomos responsáveis por formar esse grupo lá na Barra da Estiva, né? Então, agora para a região aqui nós temos Rio do Antônio, nós temos também aí, vai ter até aniversário agora, comemorar aniversário, Mortugaba, né? Licínio de Almeida, quer dizer, esses locais, tudo nós, Rio do Antônio, tudo nós participamos. Tudo participamos junto com os companheiros lá, aqui na nossa região. O senhor João Carlos, né? Como fazendo parte aí do CTO, o senhor sempre visita aí esses grupos de AAs aí na região também? Todos nós. Esse trabalho, ele no AA, não é porque eu sou de Brumado, eu devo fazer esse trabalho exclusivamente aqui em Brumado. A gente sempre trabalha nesse apoio de um grupo apoiando o outro. Como eu falei, o grupo de Livramento no dia 24 está fazendo aniversário de 31 anos. Se Deus quiser nos abençoar, nós estaremos juntos lá também para compartilhar esse momento de alegria, né? Porque são 31 anos de existência. E assim a gente faz com todos os grupos no mundo inteiro. É um apoiando o outro, porque quanto mais a gente tá junto, mais forte a gente fica. Com relação, a gente falou aqui sobre, o senhor Manuel Gonçalves falou aí até sobre a questão da frequência, né? Tem períodos que a gente tem aí várias pessoas que procuram ajuda, e outros períodos não. Mas o senhor considera que a maior barreira seja aí, como o Luiz falou, a questão do preconceito, da vergonha, ou até mesmo a falta de ajuda da família? Os dois. O preconceito é o principal. Eu tiro por mim, porque quando eu queria procurar Alcoólicos Anônimos, eu fui até com certo receio, com medo das críticas dos colegas, dos companheiros de boteco, de copo, o que eles iam dizer, né? Iam me considerar um fraco. Falar, olha que ponto chegou, o cara tá fraco mesmo, que foi procurar Alcoólicos Anônimos. Mas eu acabei resistindo e acabei chegando em Alcoólicos Anônimos. Então, hoje eu acho que não fui um fraco em procurar Alcoólicos Anônimos. Eu fui muito forte, porque lutar contra o álcool sozinho, a gente sabe que é impossível. Mas com a ajuda de um grupo, da família, principalmente, acompanhando até chegar ao grupo de Alcoólicos Anônimos, porque muitas vezes a pessoa até sai de casa com aquele intuito de chegar a Alcoólicos Anônimos. Mas por uma ira do destino, um companheiro para ele no meio da estrada e acaba convencendo ele, e ele acaba sempre adiando. E o grande problema de chegar a procurar ajuda é porque sempre que a gente chega, como a gente considera no fundo do poço, a gente sempre procura nos comparar com uma pessoa que já está no estado bem pior do que o nosso, para provar que a gente ainda não precisa de ajuda, que não precisa parar de beber, justamente por conta da fraqueza mental que o alcoólico passa, né? Apesar dele estar muito fraco, ter aquela vontade, mas quando ele tenta pelo menos imaginar em achar uma saída, ele fala assim, não, mas quando eu tiver igual aquele ali que eu tô vendo,
Aí eu paro. Quando ele chega daquele mesmo ponto, ele já procura outro que está pior do que ele, e com isso só vai progredindo, porque a doença do alcoolismo ela é progressiva e cada vez mais vai levando o indivíduo para o fundo do poço. Ô Luciano, é uma comparação interessantíssima que o João fez aí, né? Muito interessante. A pessoa quer sair, aí ele olha, tem o outro pior do que ele, não, aquele tá pior, então ainda tô na condição de continuar, né? É aquele ditado que pessoas, acho que até uma música que existe aí que ela na letra diz o seguinte: eu bebo sim e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo, e aí muita gente pega isso ao pé da letra, né? E já acaba levando como na brincadeira, e da brincadeira torna uma realidade, e aí uma triste realidade que pode levar a pessoa até a morte. Então, uma excelente comparação que ele fez aí, que as pessoas nunca devem olhar para o outro e dizer, não, aquele tá pior, eu tô mais ou menos, eu vou continuar, porque se ele tá daquele jeito, não morreu ainda, eu vou ficar. Não, você tem que sair enquanto é tempo, essa é a realidade. Realmente, infelizmente, nós seres humanos temos esse defeito de sempre nos compararmos com outra pessoa. E com relação ao alcoolismo, a gente sempre procura comparar com aquele que está pior para provar que eu ainda não preciso. Eu nunca procuro me comparar com aquele que está numa situação boa, que toma banho todo dia, que se alimenta todo dia, né, que respeita a família, respeita a sociedade. Eu nunca me comparo com aquele ali. Eu sempre me comparo com o pior para provar que eu também não sou tão ruim assim. Seu João Carlos, no passado a gente tinha aí, né, vamos colocar doutrina. Os pais, eles não permitiam, né, que os filhos fizessem uso de bebida alcoólica com menos de 18 anos. Isso aí era regra, era seguido, né, os pais cobravam muito. Atualmente, a gente vem assistindo aí um cenário lamentável e um cenário muito horrível com relação aos jovens. A gente percebe aí que tem jovens de 15 anos fazendo o consumo da bebida alcoólica. Como é que o senhor vê esse cenário hoje? Realmente você tocou num ponto aí muito forte pelo seguinte, porque antigamente, além dos pais terem um certo cuidado, porque naquela época a educação do filho vinha de dentro de casa. Hoje o pai não educa mais o filho, é a creche, a escola, né? O pai às vezes nem vê o filho, vê 1 a 2 vezes na semana, não sabe nem quando vai ver o filho já cresceu, não sabe nem por onde anda. Então, naquela época, além de existir esse cuidado por parte dos pais, existia um respeito muito grande por parte das crianças e dos adolescentes. Eu mesmo na minha infância, eu não obedecia só meu pai. Se um vizinho passasse, olhasse de lado e falava, vai para casa, senão eu falo para seu pai, eu não respondia nada. Eu saía correndo e ia para casa. Mas hoje a gente já vive num mundo completamente diferente, que os pais não têm mais aquele direito nem sequer de puxar a orelha do filho quando ele está errado. Entendeu? Então isso agrava muito outros problemas que a gente vê, como a gente está tratando do alcoolismo, justamente por isso. Porque o adolescente, ele se acha no direito de fazer tudo que vem na cabeça dele. Independente de ser certo ou errado, apesar de que eles optam mais pela parte errada, né? Então ele se acha no direito também de ingerir bebida alcoólica, de dirigir, de ir para fazer suas festinhas, fumar, usar outros tipos de entorpecentes. Então é muito difícil, e a tendência, pelo que a gente tem visto até nas reportagens por aí, o crescimento entre os jovens e adolescentes se afeta mais justamente por isso. A falta de respeito dos filhos com os pais, a falta dos pais também para com os filhos, que hoje a gente tem que reconhecer que nós não criamos mais os filhos como nós fomos criados, né? A gente quer dar toda a mordomia. Então, com esse negócio de a gente achar que eu tenho direito à liberdade, muita coisa perdeu a rédea. Seu Manuel. Ô, Luciano. Salves. Oi, Manuel. Desculpa te interromper. Justamente eu queria falar com o senhor Manuel Gonçalves sobre o AA. Senhor Manuel Gonçalves, com relação ao AA, as pessoas, quem pode participar? No caso, só a pessoa que se decidiu, eu realmente sou alcoólatra, eu quero ir e vou. Ou o familiar dele que não é alcoólatra, ou qualquer pessoa. Como é que é essa coisa da reunião do AA? Qualquer pessoa pode participar? O familiar, o amigo, como é que nós. Pois não. Aqui em Brumado nós decidimos fazer reuniões abertas, né?
que existe reuniões abertas e reunião fechada, né? Quando tá algum problema, não estou para decidir o problema do grupo, a gente faz reunião fechada. Mas nós aqui em Brumado e também nos Nova, nossas reuniões são abertas. Pessoas não alcoólicas que não tem problema, pode assistir nossas reuniões, pode falar, a gente dá sempre a oportunidade para as pessoas falar o que ele pensa, o que ele pode ajudar. As nossas reuniões é aberta ao público. Ok. Senhor Emanuel, o senhor sempre, na sua fala, né? O Emanuel Fernandes lá em Livramento, eu aqui em Brumado, já fizemos diversas entrevistas com o senhor, e o próprio João Carlos falou aqui também que a pessoa, quando ela está no fundo do poço mesmo, ela resolve buscar por ajuda. Mas tem outras situações também que chega ao patamar da família, né? Tem família que se desfaz por conta do álcool, né? Principalmente o homem, ele acaba indo para a parte da agressão, para a parte da agressão verbal e até física, sim, né? Sim. E acaba tendo a família destruída por conta do álcool. Mas ainda há uma oportunidade para essa pessoa quando ela chega nesse ponto final? Sim. Nós temos certeza, convicção que já aconteceu caso desse aí. A pessoa fala, isso aí não tem mais jeito, isso aí agora é caixa e vela preta. Não. Existe sempre uma saída para qualquer problema, porque somos todos filhos de Deus e Deus sempre procura o melhor para cada um de nós. Eu acredito no cidadão, mesmo que ele esteja. Nós já fizemos, eu e o Carlinhos uma vez, fomos lá, um pedido da noiva, que eu não vou casar desse jeito, eu não vou casar. Quando nós chegamos na casa dele, quem é você? Nós somos de Alcoólicos Anônimos. Ele chamou nós de vagabundo, cara. Vai caçar bêbado no boteco, na minha casa não. Aí aquela confusão, o pai entrou no meio brigando, mãe, foi uma confusão danada. E nós saímos, fomos embora. No outro dia ele ligou, olha, eu vou pro grupo, você me desculpa, me perdoa. E até hoje ele tá sem beber, né? São coisas realmente que acontecem, muito disso aí. Agora, o fundo do poço, nego, esse cheiro da lama, mata mesmo, mata. E eu acredito nisso aí. Vou ir no hospital, conversar com alguém. Quando tinha um secretário de saúde aqui em Brumado, muitas vezes ele conversava com o paciente, falava, olha, vou mandar o pessoal do AVE conversar com você. Ele ligava para nós íamos aí no hospital na hora da visita, bater um papo com a pessoa, conversar com ele, e sempre dá resultado. A ver a pessoa, mesmo que ele não fica no grupo de A, mas ele procura um outro local, uma religião, não importa onde esteja, o importante é descobrir o lugar de ser feliz. Muito bem, estamos ao vivo aqui no estúdio auxiliar de Brumado, né? Ouvindo aqui o Manuel Gonçalves e também o senhor João Carlos, eles que são aqui do grupo do Alcoólicos Anônimos de Brumado e também fazem parte aí do CTO. Gostaria de perguntar aí, Luciano, para o seu João Carlos ou para o seu Manuel também, pode ser, o seguinte, né? A partir de que momento que a pessoa pode se considerar um alcoólatra? Excelente pergunta essa sua, Luiz. Veja bem, a pessoa pode se considerar um alcoólatra quando ele perde o domínio sobre sua vida. Depois que ele sai para tomar aquela primeira dose, jurando para a família, para Deus e o mundo que ele só vai tomar uma, e ele não consegue ficar nessa uma por conta dessa compulsão, ele já pode botar a barba de molho e se considerar um dependente. Porque apesar dessa força de vontade, dessa promessa que ele faz de não beber, a compulsão dele já se tornou bem mais forte. Tem aqui um ouvinte perguntando ao senhor Manuel Gonçalves sobre o Metanoia. Eu creio que o Metanoia deve ter sido, acho que o centro de recuperação, e ele pergunta se está fechado, e ele diz aqui se o espaço do município, há espaço no município, e parabeniza pelo tema que estamos trazendo aqui hoje. Seu Manuel. Não é só ela que parabeniza, não, nós também, viu? Foi muito bom, muito bem o tema. O Metanoia realmente foi esse aí que existiu. Já a promotora aqui uma vez aqui em Brumado, ela, preocupada com a situação de Brumado, procurou ver se montava uma clínica aqui. Nós tivemos aqui na beira do rio e da represa, tinha um local lá que era até do promotor, doutor Antônio, né? Onde a igreja estava lá como centro, e ela estava querendo montar uma equipe assim com as empresas, um convênio, né? Com as empresas, né? Também com a cidade vizinha para montar um centro de recuperação, mas não, só tinha vontade dela, não achou apoio em lugar nenhum, entendeu? Hoje lá já é uma outra história, o pessoal lá onde era o Metanoia
Então, segundo informações, que próximo de lá tem uma família também que está tentando reabrir uma clínica, né? Até vieram conversar comigo, o apoio do Alcoólicos Anônimos vocês têm. Precisaram, vamos estar lá para ajudar naquilo for, né? Mas até agora não retornaram mais, há mais de mês, não sei que situação ficou, ela falou que voltaria para vir conversar com a gente, mas não veio não. Mas o Metanoia deixou marca aí de recuperação, viu? Já deixou. Eu gostaria de perguntar para o senhor Emanuel, o seguinte: até onde eu sei, o Alcoólico Anônimo, vocês aí que faz parte desse grupo não recebem verbas, inclusive eu acredito que principalmente do governo federal. Me corrija se eu estiver errado, acredito que não recebe. O senhor acha que se houvesse aí alguma verba disponível, algum auxílio, seria interessante ou atrapalharia, portanto, o trabalho? Visto que eu acredito que muitas pessoas iriam utilizar desse artifício até para poder utilizar essa verba de forma incorreta. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Você falou tudo, né? Aqui, eu em São Paulo, eu conheci a associação anti-alcoólica, que era mantido pelo governo, né? Mas não vai à frente, rapaz. Onde o dinheiro entra é um problema, sabe? Hoje você não vê mais falar em associação anti-alcoólica. Já o Alcoólicos Anônimos, ele, vendo as experiências passadas, ele desde o seu início não aceita doações de fora. Ele mantém sobre a sua própria contribuição. Passamos uma sacolinha lá, nós tiramos dinheiro da despesa. Se a gente vai fazer uma viagem, nós racha a gasolina, o café e o açúcar, a gente passa uma sacolinha lá só para os membros, só. Ninguém sabe quanto está contribuindo, não está. Depois o coordenador conta o dinheirinho que foi arrecadado lá, se foi 10, 12, 15 ou 20 ou 30, e anota no caderninho, tal dia, reunião tal dia. Não chega no fim do mês, nós temos reunião de serviço, aí olha tanto o montante que nós temos, né? Um montante, né? De R$300, de R$400 durante 6 meses, mas a gente usa todinho em Alcoólicos Anônimos. Esse é o lugar, porque a gente tem compra despesa de café, de copo, de produto de limpeza, né? Temos que cuidar do nosso ambiente, né? Então eu não sou a favor desse dinheiro, não. O dinheiro seria ótimo, mas aplicado em centros de recuperações eu defendo estar lá com pessoas lá, mais para Alcoólicos Anônimos atrapalha mais do que ajuda, né? Porque segundo a experiência nesses anos de 1935 para cá, o AA nunca aceitou contribuições externas, só dos seus próprios membros. Seu Manuel, as pessoas que frequentam o Alcoólico Anônimo geralmente frequentam pro resto da vida, ou já teve pessoas que frequentavam e não foram, não necessário, não foram mais, não teve necessidade de ficar frequentando o tempo inteiro? Olha, varia de pessoas para pessoas, né? Eu fico pensando o seguinte, eu dependo disso, sabe? Mesmo contei que dos 41 anos, eu vivo um dia de cada vez. Então, cada dia eu preciso estar lá para receber alguém, que quando eu fui no ar, tinha pessoas lá para me receber, até um lado de gratidão, além da minha recuperação, né? Então, a frequência para mim é fundamental. Agora mesmo está tendo um seminário em Rio Grande do Norte. Sempre todos eu fui lá no seminário, esse ano não deu para ir, mas os amigos já mandaram foto e tudo, que eles estão na estrada para chegar lá. É uma alegria. Nós temos aí encontro, temos aí seminário, temos convenção. Nós vivemos uma alegria imensa aí. E tudo isso com dinheiro custeado por Alcoólicos Anônimos. Qual a importância, seu Manuel, na sua opinião hoje, da religião na presença das pessoas que têm esses problemas e que acaba fugindo aí para a questão do álcool? Ô amigo, é o seguinte, eu no meu modo de pensar, a religião sempre teve o seu lugar. Nós temos lá visita, né? O pessoal das igrejas vão lá visitar, conhecer a gente, eles falam um pouco também e tudo, não misturar, né? Porque lá não é ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, né? A nossa instituição é liberdade mesmo, nós cuidamos só o problema do álcool, né? Sobre a alma, deixa lá que outros cuidam, entendeu? Mas nós vamos lá receber bastante visita aí de pessoas da igreja, vão lá nos visitar, tomar um café com a gente, bater um papo, tudo, sem problema nenhum. Agora, seco nesse mundo é difícil, meu amigo. Para viver a seco, nosso programa não é religioso, mas é espiritual. Muito bem, falando em religião, em espiritual, a nossa irmã Reginalda, ela que atuou muito tempo aqui em Livramento, né?
fazendo um belíssimo trabalho aqui. A irmã Reginalda está em São Paulo acompanhando pelo aplicativo, né, o Portal Sudoeste Notícias segunda edição, e ela está acompanhando o tema e está mandando um abraço, né, para o nosso amigo Manuel Gonçalves, para o João e para todos que estão empenhados em poder ajudar o próximo, tá? Um abraço aí da irmã Reginalda para todos vocês. Muito bem, tá aí, nós vamos dar aqui as considerações finais. Senhor Manuel Gonçalves, obrigado pela sua participação aqui, e a gente já agendar aí uma outra data para vocês vierem aqui de novo. Obrigado, Manuel Fernandes, obrigado, Luciano, obrigado, Comba Luiz. Para nós foi um privilégio muito grande em vir aqui transmitir essa mensagem de fé, esperança e de vida. Obrigado, meu irmão. Obrigado, senhor João Carlos. Em nome de Alcoólicos Anônimos, nós é que agradecemos mesmo por essa oportunidade. E só reforçando mais uma vez o que Manuel falou aí com relação à religião, lá em Alcoólicos Anônimos são aceitas pessoas de todas as seitas, religiões, porque nós sabemos que o alcoolismo ele atinge indiscriminadamente pessoa de qualquer sexo, qualquer religião, independente de partido político ou não. Em nome de Alcoólicos Anônimos, agradeço a todos, Luciano, Manuel Fernandes, Luiz, né? Esperamos contar com estar aqui em outra oportunidade para um outro bate-papo tão excelente quanto foi esse. Muito bem, boa tarde, Luiz, boa tarde, Emanuel, e por aqui também eu já me despeço. Valeu, Luciano. Ok, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde aí aos nossos convidados, com certeza um bate-papo maravilhoso. Luiz, boa tarde a você, amigo ouvinte, aquele forte abraço. Amanhã temos um encontro marcado aqui. Muito obrigado, gente, pelo carinho, sintonia e audiência. Continue conosco, já vocês acompanham aí o Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio, com ele, o anfitrião Lucas Guarnielli. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.